melhor momento para um casal ter filhos? Muita gente acredita que o ideal é primeiro terminar os estudos, conseguir estabilidade financeira e também emocional. Só que com isso o tempo passa e aí os filhos chegam cada vez mais tarde. A doutora Rívia Lamaita, ginecologista e especialista em fertilidade, está aqui para explicar para a gente o que deve ser levado em conta na hora da escolha. Bom dia. Bom dia. Doutora, o que deve pesar mais nessa balança? Olha, na verdade, as mulheres acham que elas, ou os casais acham que eles têm controle da hora da maternidade. Muitos não conseguem esse controle, então há aquele desarranjo. A gente sabe que a mulher cada vez mais tem deixado a maternidade para um segundo plano, um segundo momento. Acha-se que há outras prioridades, como você mesmo falou, a prioridade psicológica, a estabilidade financeira, mas a mulher, ela tem um relógio biológico que tem que ser respeitado. E qual é o tempo ideal, então? Na verdade, a gente sabe que você tem problemas com uma gravidez que acontece nos extremos de idade, tanto em adolescentes quanto em pacientes acima de 40, 41, 42 anos. Então, o momento ideal para a mulher engravidar é o que acontecia antigamente. A gente tem que reportar, né, para os relatos que a gente tem, para as observações que a gente tem, de como nossas mães, nossos avós comportavam durante a gravidez, apesar da gente saber que a assistência médica nessa época não era tão eficiente como é agora, mas a gente sabe que esses extremos de idades, eles apresentam riscos, né, para se começar, né, para se iniciar uma maternidade. E aí fica aquela indecisão, né, o momento ideal de um lado em termos financeiros, emocionais, e o biológico de outro. Como escolher? Se a mulher puder escolher, o ideal é ter a primeira gestação até os 30 anos de idade. A gente sabe que a partir dos 35, a fertilidade ela vai diminuindo e com isso você aumenta tanto os riscos de não ter o filho, como os riscos da própria maternidade. Então, e também para aqueles casais que planejam mais de um filho, né, assim, a gente pede para evitar que comece acima dos 35 anos, né, que você tenha o primeiro filho abaixo dos, por volta dos 30 anos, né, se for possível, ou mais cedo, se for o caso, e para não adiar tanto, porque senão depois você pode ter dificuldades ou problemas até para uma segunda gravidez ou outras. Ao mesmo tempo que muitos casais esperam mais de 30 anos, 35 anos, muitas meninas têm filhos muito cedo, com 15, 16. Nesse caso, quais são os riscos? Olha, nos extremos de idade a gente vê, tanto em adolescentes, como também eu acho que a gente pode falar um pouquinho para as pacientes que estão mais velhas, porque encaixam mais ou menos no mesmo padrão. A paciente adolescente, ela não tem ainda o seu organismo formado para receber a sobrecarga de uma gravidez. Então, com isso, você aumenta os riscos de alterações que acontecem na gravidez, como o aumento da pressão, a pressão alta durante a gravidez, o desenvolvimento de diabetes na gestação, dentre outras complicações da prematuridade, devido a essa sobrecarga, o que também acontece numa paciente acima de 40 anos. A chance dela desenvolver esse tipo de problema durante a gravidez é maior também. Agora, aqueles casais que tiveram filhos cedo e depois decidem ter mais filhos, mais um filho, 2 filhos, depois, que avaliação pode ser feita dessa situação? Esses casais, eles, na verdade, assim, quando eles decidem, né, hoje em dia a gente vê que a família, ela tem se constituído, tem se procurado ter menos filhos, né, os casais, isso vai ter um impacto muito grande na população no futuro, porque a gente, hoje em dia, antigamente, como a gente via que a população do Brasil era uma população jovem, isso está se invertendo, a população agora, ela está envelhecendo mais, isso porque a gente está tendo essa reposição de uma forma menor. Antigamente você tinha uma média de 4, 5 filhos na família brasileira, hoje em dia 2, no máximo 2. Né? Então, 1, 2 filhos. Então, isso de alguma forma vai repercutir. Isso repercute também na vida do casal. E as pessoas podem. É menos perigoso quando a mulher já tem um filho? Para ter o segundo filho? Sim, depois dos 35. Na verdade, é melhor, né, uma paciente que já teve o primeiro filho, a segunda ou terceira maternidade depois dos 35, ela se torna mais fácil, né? Então, por isso o ideal é ter antes dos 30 anos. Muito obrigada pela sua participação. De nada, Um obrigada. ótimo dia.